Olá vocês, eu sou Andresa Gonçalves. E eu sou o Diego Cataldo. E esse é o Musicando, o meu, seu, o nosso podcast sobre música. E a gente vai começar hoje falando sobre as plataformas de streaming, que é por onde a gente ouve os podcasts, as músicas e a coisa toda, pelo menos eu só uso isso. E a gente vai falar sobre o Spotify, né, que é uma ferramenta de... A gente sabe que essas plataformas de streaming são uma nova forma de consumo de música, de conteúdos variados, como podcasts, programas de rádios, humorístico e outros. E falando especificamente do Spotify, é considerada a maior plataforma do mundo, podendo alcançar 70 milhões de assinantes e mais de 140 milhões de usuários não assinantes. E além de facilitar o nosso acesso aos conteúdos, elas servem como uma nova forma de ranqueamento. A parada musical, que antes era feita pelas rádios e tal, agora no século XXI é feito por meio desses aplicativos. E através disso é possível notar a movimentação da indústria, quem sobe, quem desce. O Spotify atualiza a playlist quase sempre, né, toda hora. E o que isso influencia na economia. E para falar sobre a atuação do Spotify nesse cenário, trouxemos para esse bate-papo a Lucy Moretti, que é coordenadora de programação artística da Rádio Mix Rio, e o Ricardo Selig, editor do site Collector Room. Vamos começar conversando com a Lucy Moretti, que é coordenadora artística da Rádio Mix. Lucy, o ranking das mais tocadas no Spotify ou em outros aplicativos de música influencia a programação do Dial? Sim, influencia, mas não determina. Mas influencia sim. Quando eu vou colocar uma música na programação, eu vejo se ela está em alguma playlist de viral ou um ranking daquelas 100 mais. E quantas visualizações ela tem no YouTube também. Ainda mais se for uma banda nova. Determina sim. Determina não, influencia sim, mas não chega a determinar, mas influencia. Nós falamos no começo sobre o Spotify estar engolindo o rádio. O rádio perdeu espaço para os aplicativos que oferecem ao ouvinte a possibilidade de ouvir a música que quiser e no momento que quiser? Assim que começaram essas plataformas de streaming, ela assustou porque a gente não sabia como seria o comportamento, como seria o índice de adesão a esse tipo de serviço. Mas hoje, com o tempo, já que eles estão em vigência, a gente não sofre com isso não, porque é muito pequenininho o número de usuários, né? Aqui no Brasil, 50% da população não tem nem acesso à internet. Quando a gente vai falar de streaming pago, então a gente fala para um universo muito pequenininho. Em 2017 foi feita uma pesquisa onde o rádio, de uma maneira geral, ele aumentou a penetração, inclusive entre os jovens. Então, isso num primeiro momento foi uma questão onde todo mundo ficou de olho, mas hoje não é um problema. A gente não perde audiência para serviços de streaming. Uma última pergunta. A grande questão dos serviços de streaming hoje é o retorno financeiro para os artistas. O Spotify, por exemplo, tem sido acusado pelos fornecedores, a Universal, a Sony, a Warner, de pagar um valor menor que o esperado, considerando a expectativa gerada por milhões de ouvintes que ele tem. De que forma se organiza a relação atual das rádios com as gravadoras? Essa relação é, em questão de rentabilidade e público alcançado, melhor ou pior que o streaming? Nem melhor nem pior, ela é só diferente. A gravadora ela tem uma verba destinada para cada artista, e aí como ela vai trabalhar aquele artista, e aí é eles que decidem, né? São eles que decidem se eles vão investir em fazer CD, se eles vão investir em show, depende também do contrato que eles têm. Se eles têm contrato de ganhar dinheiro com o show dos artistas também ou não. Os novos artistas, normalmente, eles ganham dinheiro com show também, é onde eles mais ganham dinheiro, na verdade, porque venda de fonograma não dá mais grana, né? E essa foi a Lucy Moretti, coordenadora artística da Rádio Mix Rio, que bateu um papinho com a gente aqui hoje no Musicando.
Andresa, você sabe o que é isso que tá tocando? Sei não, o que que é? Esse é o Rhapsody, uma banda italiana que toca o chamado metal espadinha. E você sabe por que estamos falando dela? Por quê? Porque em números divulgados pelo Spotify no ano passado, em referência aos estilos mais buscados na plataforma, esse estilo, Melodic Power Metal, ou metal espadinha, encabeçou essa lista surpreendentemente junto com um outro estilo não muito conhecido, que é o Chaotic Black Metal. E que não é muito comum a gente encontrar um metal nesse tipo de ranking, né? Sim, não é muito comum, é um tanto quanto surpreendente, eu diria. Sim. Para falar sobre essa lista que de maneira surpreendente contemplou um nicho musical muito específico, vamos conversar agora com Ricardo Selig, editor do site Collectors Room. Olá, Ricardo, tudo bem? Em números divulgados neste ano pelo Spotify dos estilos mais procurados no aplicativo em 2017, estavam o Melodic Power Metal e o Chaotic Black Metal em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Esses estilos não são mainstream, o que torna o feito algo muito grandioso. Falando especificamente deste nicho que é o metal, o quão importante é para um estilo uma ferramenta como o Spotify, já que sua música tem pouca penetração na rádio convencional? Oi, Diego, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite de participar desse projeto. Em relação à primeira pergunta, eu acho que o heavy metal, na verdade, ele tem um tipo de público que se relaciona com a música de maneira um pouco diferente do que o público, digamos assim, do pop. Até em relação ao público do rock mais convencional, o público de metal é mais fiel, ele é mais dedicado, ele procura sempre ir atrás das bandas que ele gosta, procura descobrir outros trabalhos das bandas que ele curtiu. E nesse sentido, o Spotify é uma ferramenta maravilhosa, porque ele te dá acesso instantâneo a toda uma infinidade de material que há alguns anos atrás a gente levava muitos anos, né, para conseguir encontrar tudo o que procurava a respeito de uma banda, isso sem falar na grana que se gastava. Então eu acho interessante e é reconfortante ver o quanto o heavy metal ele proporciona, ele dá ao público essa oportunidade de paixão profunda pela música, e esses números do Spotify são um reflexo disso. Independente de, no caso, ali ser um power metal, mas poderia ser thrash, poderia ser death metal, poderia ser um metal mais tradicional. Eu acho que em relação à segmentação do subgênero em si não é algo tão importante, mas sim o Spotify como ferramenta para quem ama a música, para quem gosta de música, para quem pesquisa música, e isso está incluído no fã de heavy metal de modo geral, ele é uma ferramenta incrível, sem dúvida. E antes da última pergunta, Ricardo, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Musicando. Vamos falar aqui algo também muito específico. Nomes como Detonator, personagem criado pelo humorista e músico Bruno Sutter, ex-Hermes e Renato, e o Angra, conseguiram emplacar músicas em listas virais no Spotify em 2014 e 2015. E ambos, né, como a gente falou um pouco antes, não são músicas convencionais, que têm um apelo muito grande. E falando em Brasil, esse movimento foi algo isolado ou a gente pode esperar movimentos semelhantes dentro desse nicho que é o heavy metal? Eu acho que a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais profunda e não imaginar que essas inclusões em playlists oficiais ou nesse caso até em virais, como você falou, elas funcionam de maneira simplesmente espontânea e gratuita. Hoje o Spotify ele alcançou uma força que antigamente era das rádios FMs, que chegavam até o público e que ditavam realmente tendências. Hoje o Spotify é uma ferramenta diária de quem ouve música, e conseguir colocar uma música nessas playlists que tem destaque dentro do aplicativo acaba sendo algo muito disputado por bandas e gravadoras. Então, e de modo geral, até essas playlists são uma espécie de produto de venda do serviço
para os artistas. Então, tanto o Angra quanto o Detonator, ao conseguir isso, na verdade, mostram a popularidade dos dois e tal, mas isso também a gente tem que levar, tem que entender como uma estratégia da gravadora também para dar projeção e destaque para os seus artistas. Por mais que como você falou, sejam playlists virais, entre aspas mesmo, que teoricamente mostram o que mais se ouve dentro do aplicativo, eu tenho sempre os dois pés atrás em relação a essas playlists oficiais do Spotify, porque eu acho que, como falei antes ali, nada é gratuito, nenhuma banda, nenhuma música, nenhum artista está ali por simplesmente uma pessoa do serviço gostar dela. Eu acho que são produtos que vendem o poder do aplicativo para o mercado musical. Valeu, obrigado pelo convite. E esse foi Ricardo Selig, editor do site Collections Room, que bateu um papinho com a gente aqui no Musicando. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do primeiro episódio do Musicando. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu sou Andresa Gonçalves. E eu sou o Diego Cataldo. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau.